Vocês têm que dar o aceite. Uhum. Te apresenta aqui. Tá, eu sou o Guilherme, estou fazendo o 9º semestre de Psicologia na UXPA, nesta data. Estou fazendo estágio no CF Contextos também, tenho grande interesse pela comportamental e pelas contextuais, o que se reflete na minha escolha de apresentação para hoje, que foi apresentar um pouquinho do contextualismo funcional, e eu escolhi o capítulo 4 do livro, me lembra, acho que foi no nome, é o Wiley Handbook. Wiley Clinical Handbook of Contextual Behavioral Science. Esse aqui, ó. Sim. Eu poderia ter me ajudado, mas tá aí. Quem é que é esse tal de Wiley aí, que até hoje eu não sei? É a editora. Imaginei. É o Willy. Wiley Blackwell. A Willy. Tá. Escolhi o capítulo 4, Functional Contextualism and Contextual Behavior Science, do Anthony Biglan e do Stephen Hayes. Não é famoso, né, Stephen Hayes. Achei que ele tinha uma profundidade maior, assim, os outros eu senti que era um overview de contextualismo, esse aqui, pelo título e pela proposta do capítulo, estava buscando um aprofundamento no que seria o contextualismo, como é que diferencia do behaviorismo radical como filosofia e tal. Eu, particularmente, acho que filosofia na psicologia é uma coisa que a gente tinha que ter um olhar mais atento, olhando principalmente, assim, historicamente, e olhando, não sei em que tela eu deixo, olhando, tipo, tanto historicamente como atualmente para algumas abordagens, algumas linhas, eu vejo que existe bastante confusão ainda no que se tem como base filosófica, e a gente vai ver um pouquinho da importância disso nessa apresentação. Se tudo der certo, e se tudo der errado, vocês me façam mais perguntas, que daí a gente faz dar certo. Só para contextualizar, o Lucas apresentou esse capítulo, foi o que? 2018? 2019, eu acho que a gente começou no início de 2019, não foi? Isso. E eu lendo de novo, eu vi muitas coisas aí. Porque a gente teve uma batida ano passado, que a gente leu tipo uns 5, 6 textos de filosofia. E era tudo a mesma coisa. Tipo, existe o pragmatismo, existe o behaviorismo radical, e aí o Steven Peffer inventou os 4 visões de mundo, e aí, né, sempre a mesma coisa, parece um Coca-Cola. Mas eu acho que esse capítulo aí tem umas implicações diferentes, né? Não sei o que vocês acham. Eu já tô me intrometendo. Como tendo sido meu primeiro contato com uma leitura em contextualismo funcional, porque até então o que eu sabia de contextualismo funcional é que era parecido com o behaviorismo radical, que está embasando as contextuais, mas eu não entendia ele em termos assim de pressupostos, premissas e tal. E eu acho que esse capítulo foi muito, assim, um abridor de horizontes para mim nesse sentido, me senti muito mais apropriado das contextuais como ciência e até da psicologia, assim, no sentido de ter um olhar diferenciado e mais amplo, um olhar que eu achei importante. Fiquei satisfeito com a minha escolha de capítulo. Eu não me lembro, mas acho que foi bem isso, assim, me lembro que a gente falou sobre vários textos da filosofia, até Baum, uma vez eu trouxe, fiquei meio boiando também, porque ele também não falava muita coisa. E no fim a gente chegou em nenhuma conclusão, né? No fim é que depende e que o que importa é o que funciona. Tem que olhar o contexto. Até para ser contextual tem que olhar o contexto. Unique acting context. Tá, começa, como o Giovanni estava falando, começa então pela historinha do pragmatismo, tá? Também conhecido como contextualismo, que é a filosofia geral anterior ao contextualismo funcional. Tem essa animaçãozinha, deixa eu esconder um pouquinho para eu conseguir enxergar melhor a minha tela. Na gravação não vai aparecer a tua tela, vai aparecer tipo, só a tua tela compartilhada e o teu quadradinho. Sim, era para eu conseguir enxergar melhor.
contextualismo, ele é uma visão filosófica do mundo que vem lá na época do William James, o Charles Peirce e os outros dois carinhas aqui que eu não tinha ouvido falar. Eles são um pouco menos importantes para mim. Se vocês souberem da importância deles, quiserem adicionar, eu não estou sabendo. Senão, John basicamente... Dewey é o mais importante. Ok. Mas, enfim, eu não vou entrar nesse meio. Basicamente, o que eles postulavam, defendiam na época, que as ideias não são coisas que estão no mundo para que a gente descubra, mas elas são ferramentas que permitem que a gente faça coisas, permitem que a gente se relacione com o mundo e com as outras pessoas. Ideias seriam tipo, coisas que facilitam nossa relação com o mundo, basicamente, sim. E elas são produções sociais, ao invés de serem individuais. Até nesse sentido, é contra o que a gente costuma fazer, no sentido de centralizar teorias no nome de uma ou de outra pessoa, tipo a teoria de tal pessoa, ou tipo, teorias que recebem nome de pessoas. Acho que a parte contra-intuitiva do pragmatismo começa por aí, né? Que, tipo, vai contra o jeito que a gente funciona hoje. E eu acho legal que tem acho que faz umas 2 semanas a gente estava fazendo a abertura do curso de psico ali da UFSPA, e tava o pessoal do CRP, né? E o pessoal falou, não, porque a ciência, né, estando no seu contexto, ela tem que responder à sociedade, né? Ela não pode se encastelar. E, tipo, sim, né? É o que o pessoal da social fala, só que, tipo, é meio óbvio. Se a gente for olhar do olhar behaviorista radical, né? É uma pessoa se comportando dentro de um contexto, né? O comportamento cientista. Então, não faz sentido pensar numa teoria como uma coisa isolada, né? Se tu faz, tu não está sendo reforçado, então tu não faria, né? Então, não sei. Agora tá na moda, né? Defender a ciência. Mesmo que Mas não antes, quando a gente O começou, jogo era tudo virou. mato aqui, né? Era tudo. Quando a gente começou com essa história, era tudo mato. Agora tá na moda. Muito embora não se saiba exatamente o porquê, que é bom, mas é bom, e vamos defender. Ou não é bom e não vamos defender, mas sem saber muito bem o porquê, né? Vamos ver se a gente entende um pouco o porquê. Eu gostei bastante do início do capítulo, que ele fala que, tipo, então as ideias, elas vão depender justamente de serem funcionais no ambiente, e a partir disso elas vão ser selecionadas, reforçando o comportamento de quem está portando essas ideias, tipo, os propagadores, portadores da ideia, vão ser reforçados a fazer isso conforme as ideias forem úteis dentro do contexto para permitir ações efetivas que a gente vai ver melhor depois, o que seria a questão do workability. E a ideia acaba sendo socialmente difundida também pela funcionalidade dela, selecionadas e mantidas pela sua função, adaptabilidade, que é bem o olhar do evolucionismo, do selecionismo e tal. Eu vi um documentário essa semana que era sobre o desenvolvimento da tecnologia do parafuso. Eu estava muito entediado. Não, mas é que, tipo, essas coisas de engenharia mecânica, né, me interessam. E, assim, por que a gente passou a usar de prego para parafuso, né? Para, tipo, apertar uma coisa contra a outra, né? Não faz muito sentido, porque, tipo, prego é muito mais barato e, sei lá, o custo que teria desenvolver essa tecnologia. Mas o que aconteceu, né? O parafuso, ele é gradual, né? Então, tu pode, tipo, ir aumentando a intensidade do que ele vai fazendo e tu tem controle sobre isso. Quem é que gostava disso, né? O pessoal da Inquisição, para torturar as pessoas. E aí, tipo, na Alemanha, lá no século XVI, XVII, tipo,
teve um boom de desenvolvimento de parafuso do nada, né? E aí o cara foi olhar, tipo, os manuais lá, os escritos que tinha da coisa, era só, tipo, instrumentos de tortura, instrumentos para pressionar dedo, para pressionar mão, para pressionar braço, para amarrar as pessoas. Era um troço bizarro, assim. Mas, enfim, foi uma tecnologia que surgiu dentro de um contexto, funcionava, não quer dizer que o parafuso seja verdadeiramente a coisa mais efetiva, né? Porque tu pode usar, sei lá, uma alavanca, um contrapeso, várias coisas aí, né, para tu apertar uma coisa contra a outra, não necessariamente para fazer tortura, né? É, na época foi o que estava funcionando, tinha metalurgia, né? Eu acho que é interessante, né? Porque não era a verdade ali, mas tipo, o que estava rolando na época e se desenvolveu. E aí teve Revolução Industrial, grande parte por causa disso. Fico feliz que hoje na ciência e nas contextuais a gente tenha valores como parâmetros do que é aquilo que a gente quer que funcione, né? Acho que a gente aprendeu a lição, né? Funciona para quê? A pessoa grita mais por mais tempo, sangra mais, não sei. Tipo, ela dá informações mais rápido, ela... Passei mal com essa. Mas eu tenho os interesses, assim, peculiares também, tipo, ficar vendo vídeo sobre física, universo, torque, sei lá. Coisa que a gente deveria explorar melhor na escola, né? Infelizmente, o ensino é bem fraco. Mas vamos... De alguma forma está funcionando, não sei para que finalidade, mas está aí sendo dessa forma até hoje. O contextualismo ou pragmatismo, ele tem bastante influência na época da Guerra Civil Americana e a teoria evolucionista do Darwin. Assim, mais que peguei um quote do texto bem interessante sobre essa influência, especialmente da guerra. Who is right about literal truth can become less interesting in the context of catastrophic quarrels about that issue, which is why more pragmatic perspectives can be strengthened culturally by seemingly irresolvable human conflict. Quer dizer, cada um tinha sua verdade e o resultado disso foi que morreu gente pra caramba, sendo que aparentemente não se chegou a nenhuma conclusão ontológica sobre nada e provavelmente tinham coisas mais efetivas que poderiam ter sido feitas nesse contexto, que não tivesse morrido 600 mil pessoas, que na época era equivalente ao que seria 6 milhões de pessoas nos Estados Unidos hoje. Então, esse foi um ponto, assim, de muita força para a ideia pragmática. Eu destaquei bastante a mudança de paradigma para a seleção por consequências, porque a ideia de ciência que se tinha até então era um determinismo causal, de causa e efeito, causa antes e efeito depois, tipo, que é basicamente a ideia do mecanicismo. Eu não vou entrar muito nisso agora, porque vai ter tempo para isso depois. Minha apresentação está meio, com a animação meio estragada, mas não tem problema. Tô achando ótimo, pode continuar. Pensando um pouco da seleção por consequências já direto dentro da psicologia, a gente vê essa diferença de como era a visão primeiro do Watson, né, que estava no paradigma mecanicista ainda. Para ele, o comportamento era o objeto de estudo da psicologia e ele definia comportamento como movimento muscular e atividade glandular. E que caso existisse atividade mental, ela não poderia ser uma variável válida para o estudo científico, porque não existia consenso entre observadores, o que era um dos critérios de verdade para o mecanicismo, é que pudesse haver consenso entre diferentes observadores. E é diferente do que o Skinner propõe. Ele propõe que as observações válidas seriam aquelas sob controle de uma história de falar em contato com estímulos, ou seja, é mais uma questão funcional, assim, tipo, por mais que tu não tenha acesso ao mundo interno da pessoa, serve tu ter o relato verbal
em um determinado contexto, em uma determinada contingência, tipo, apresentada tal situação, as pessoas verbalizam um certo tipo de coisa e isso serve para ser analisado para o behaviorismo radical, que é a filosofia que o Skinner propõe. Consenso não é critério de verdade, que necessariamente duas pessoas podem estar vendo uma coisa que não seja necessariamente funcional, não serve como critério de verdade para Skinner. E apesar disso, dessa ideia que ele traz, ele não necessariamente foca nos eventos privados. Ele considera que eles não são úteis para entender comportamento público, porque os eventos privados eles acompanham paralelos públicos, tipo a emoção é sentida internamente e ela é expressa externamente também, por exemplo, entre outras coisas. E aí o behaviorismo tem vários pensadores. Hacklin, que vai pensar na atividade prolongada, tipo, que pensar sobre uma coisa envolve comportamentos públicos que tu faz, por exemplo, ou sentir também, né? O amor pode ser uma coisa que tu sente, ao mesmo tempo, se tu olhar a pessoa ao longo do tempo, tu vai ver que esse amor que a pessoa pensa e sente, ela também demonstra através de falas, através de demonstrações presentes, afeto, atenção, várias coisas que ela faz publicamente são coisas que são paralelas a essa sensação interna que ela relata. E o próprio relatar amor também é um comportamento público que é paralelo ao comportamento interno de amor. A mesma coisa a dor, né? A dor é um estímulo interno que tu tem e tu tem os correlatos públicos que seriam talvez caretas ou vocalizações ou mancar, por exemplo, tem. É mais ou menos nessa linha que eles, apesar de reconhecerem os eventos privados, eles não consideravam, tipo, prioritários, eles consideravam meio secundários, não davam muita importância, né? Como diz o pessoal da social, né? Desconsidera a subjetividade. Não que o Skinner não considerasse, né? Mas era a diferença do saber e do fazer. Né? Eu estou tentando organizar na minha cabeça as diferentes perspectivas sobre isso, né? Mas teve um simpósio na CBS ano passado que eu acho indecifrável, assim. Mas como é que era? Carmen Luciano, Steven Reis, o Kelly Wilson, e mais uma outra criatura, não lembro se era o Francisco Rios, que era discutindo qual é a unidade de análise da ICBS, da Ciência Comportamental Contextual. E, tipo, depende, né? É o operante. O que é o operante? O operante de acordo com o RFT, o operante de acordo com RFT no modelo, sei lá, HDML, o RFT de acordo com behaviorismo radical, não sei, deve ter alguma coisa assim. E, então, de fato, a gente tem diferentes níveis de análise que a gente pode aplicar os mesmos pressupostos, as mesmas ferramentas. Tu pode estar analisando o comportamento de grupos dentro de uma organização, tu pode estar analisando o comportamento específico de um indivíduo, tu pode estar investigando a relação entre duas pessoas. Então, tipo, eu acho que a gente tem uma liberdade grande assim de objeto de unidade de análise que não é fixo necessariamente. Acho que resumido é o ato em contexto, né? Mas é complicado, né? Porque tem diferentes formas de olhar para isso, tipo, tá, né? Pela profundidade, pelo escopo, né? Enfim, estou me adiantando. Espero que tu me ajude um pouco na profundidade, escopo. E o outro que eu sei, mas não lembro o nome agora. Precisão. Vamos ver o que eu botei aqui. A ciência, até Skinner, ela era mais mecanicista, como a gente estava falando antes, e eu ia falar um negócio agora que eu acabei de esquecer. Eu acho que Skinner, para a época dele, não poderia ter sido mais contingente. Assim, mesmo que ele
que ele dissesse que não era importante olhar para, tipo, não era útil, não era necessário olhar para os eventos privados para a época, assim, para o contexto lá, olhando o behaviorismo situado no momento que ele surgiu, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu poderia ter feito para partir, né, para iniciar com essa mudança de paradigma. E hoje a gente faz críticas que são muito bem-vindas. E é isso. Tá tudo certo por enquanto. Aí. Eu acho legal fazer essa análise contextual do Skinner em si, né? Porque para quem, né, realmente estudou Skinner, não é o espantalho do Skinner, mas ele tinha uma preocupação muito grande com o rolê social, né? De, tipo, como que ele vai fazer a humanidade produzir o bem, né? Com a ciência, né? Coisa da ética. E isso é muito complicado, né? E pensando em termos pragmáticos, aí tá, né? Acho que pensando na ética, vale a pena considerar os eventos privados, né? Que é menos ético, né? Botando numa escala, numa balança. É menos ético desconsiderar eventos privados do que considerar, né? Então, mas e esse é o valor, né? Eu já estou me adiantando de novo, mas o que tu vai considerar como objeto de análise depende do que tu considera importante. A água limpa, né? Que eles falam. E depende para quê também, né? Tipo, era bem na época que se fazia estudos considerando, por exemplo, que tu queria ter uma previsibilidade, queria conseguir prever comportamentos e tal, e aí tu fazia isso medindo, por exemplo, acho que era atitudes, e aí, ou era, não lembro a ordem exatamente, tipo, tu media a atitude da pessoa para ver se ela era predisposta a tal comportamento, e aí tu usava o relato dela como um preditor fiel de que ela poderia emitir aquele comportamento, e tudo ótimo na questão de previsão de comportamento, mas isso não dava nenhuma informação de como se poderia influenciar, modificar ou fazer intervenção a partir disso, né? Justamente por isso eu acho que essa guinada do Skinner, tipo, não dá muito biscoito para evento privado e olhar para o ambiente para ver o que se pode fazer para gerar algum tipo de efeito, mudança, foi muito importante dentro do contexto, dentro da história naquele momento. Se tentava, no início da psicologia, a gente vê até na faculdade, assim, história da psicologia, que a psicologia como ciência, ela começa, tipo assim, uma coxa de retalho, tu vai puxando um fio de uma teoria, vai lá, puxa um pouco de desenvolvimento da biologia, puxa um pouco de evolucionismo, mas não necessariamente todo mundo olha para isso. Então, puxa muito da física, das ciências naturais, e aí tu tem a psicologia no começo, que tentava fazer leis gerais que fossem conseguir se aplicar, fazer o modelo se aplicar ao mundo e tentar trabalhar a partir dali, que é como as ciências naturais, por exemplo, a física, funcionava. E, tipo, tendo um olhar contextual, eu acho que é muito esperado que isso tivesse acontecido, tivesse sido dessa forma, porque, de certa forma, as ciências naturais eram o que se tinha de ciência no mundo, assim, era o que se fazia como ciência, e quem chegava na rodinha para querer brincar tinha que ter certo tipo de comportamento que eram considerados o que era fazer ciência, né? A partir daí se tentava criar modelos que fossem representar a realidade e leis que conseguissem reger e prever as interações entre os elementos conforme eles eram observados. E a diferença daí quando se olha
com um olhar mais selecionista, de tipo, olhar para as consequências, que é as consequências do comportamento, no caso, olhando na psicologia, que é o que acho que uma das maiores contribuições do Skinner foi pegar o paradigma selecionista para a psicologia. Tu vê que... Foi pegar a ideia do Thorndike e copiar. Polêmica. Elabore. Não peguei essa parte, vou passar a palavra. Explica aí. O Thorndike tinha um conceito da lei do efeito, né? Um negócio assim, né? Que era exatamente isso, assim, de fazer com os gatos lá. E aí os gatos aprendiam a sair de um labirinto lá conforme na nossa nomenclatura de hoje, conforme as consequências, né? E aí ele deu esse nome, assim. Isso foi antes do Skinner, né? Aí o Freud já falava do princípio do prazer, né? Então... A primeira mamada, né? Aí, Lucas. Eu adoro esses conceitos psicanalíticos. Eu acho muito... Realmente. Mas sim, eu acho que é legal ter isso em mente, né? Porque, tipo, a gente tá pegando o conceito de ciência como busca pela verdade e jogando pela janela, né? Tipo, azar, né? O que é verdade, o que a gente está tentando é descrever fenômenos e participar do clubinho das ciências naturais, né? Claro que nas ciências naturais tinha um certo escopo de até onde tu consegue observar e depois, né, o pessoal começou a ir para o micro e começou a ficar mais difícil, né? E aí, enfim, tem até... eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar. Esse fim de semana eu estava conversando com um amigo meu da engenharia sobre... Nem sei exatamente sobre o que é, mas ele estava me descrevendo os modelos de previsão, previsão climática, assim, né? Meteorologia. E é um negócio muito pragmático, que tipo tem sei lá, etapa 1 do fluxo tipo, de um fluido saindo de um lugar para o outro, que é eu vou tentar explicar aqui, né, mas o fluxo laminar, e aí depois ele começa a ficar caótico, e aí depois ele volta a ser laminar de novo. Tipo, tu vai abrindo uma torneira, ela sai retinha, depois ela sai caótica, depois ela sai retinha de novo, né? E aí, tipo, isso em diversas camadas, de diversas temperaturas, com um monte de outras coisas. Tipo, isso tende ao caos muito rápido, né? Então, tu tem que ter um modelo mais pragmático, né? Não sabe exatamente o que vai acontecer, tem, tipo, um intervalo de confiança razoável ali de predição e controle, né? Tipo, se tu ligar o ar-condicionado, né? Pensando num sistema fechado onde tu pode controlar, né? Se tu ligar o ar-condicionado com certos números de BTUs, com um certo tipo de ambiente, acontece tal coisa, tá? Okay. Isso é útil, né? Mas, tipo, tu saber exatamente o que vai acontecer no céu, não existe capacidade de processamento para entender esse tipo de coisa. Então, eu acho legal, tipo, a gente ter essas leis que regem, né? Tipo, sei lá, curva de extinção, né? Esquemas de reforçamento para a gente poder entender a realidade de forma pragmática, né? Poder prever e controlar as coisas. Esse aí é o tipo de conteúdo que eu gosto. Vou te chamar para o próximo rolê com o pessoal da engenharia. Bora. Meteorologistas. E querendo... Meu amigo é o Cleocum. O cara dando rolê com o Cleocum é foda. E a gente não tem uma tradição muito antiga com determinismo probabilístico, né? Tipo, é uma super descoberta, por exemplo, física quântica, trabalhar com probabilidade. Os caras, como assim eu não consigo medir exatamente? Como assim o mundo não é um lugar perfeito onde eu posso ter todas as informações? Não, tipo, te vira, é probabilístico, cara. Não dá para acho que antes prever. da física quântica já tinha termodinâmica, né?
que é mais ou menos da onde vem essa coisa. Entropia. Teoria do caos, coisas, transformações de Fourier, de Lorentz, essas coisas assim, que tipo, tu tenta transformar uma equação infinitamente complexa em variáveis discretas e chuta lá e reza, meio que assim, e funciona, né? Por isso que assim que saiu o ar-condicionado. E eu acho legal como eles... Eu vou meio longe agora, mas eu vou rapidinho e já volto. Mas, tipo, como eles conseguem fazer o modelo se aplicar para explicar coisas do tipo como é que o Sol consegue fazer fusão de hélio, porque ele não teria massa suficiente para comprimir, para fazer tanta força que conseguisse comprimir e causar o efeito nos átomos, nos núcleos dos átomos, só que aí eles conseguem explicar isso a partir de tudo no elemento quântico, que é física, né? Tipo, tem uma probabilidade de que o elétron vá um pouquinho mais longe ali da caixinha dele. Mas isso é completamente probabilístico e é uma probabilidade muito baixa de acontecer, mas como o Sol é tão grande, acaba acontecendo assim por ter uma população muito grande de átomos que permite isso acontecer, que é uma coisa que se tu fosse fazer uma equação, um modelo meio fechado, sem considerar probabilidades extremas, é um evento que não deveria acontecer, por exemplo, mas a gente vê que acontece. Então, pelo fato de tu estar vendo que acontece, que teu modelo não está funcionando, tu tem que adequar esse modelo para permitir outras possibilidades, né? Enfim, tá, essa era a minha viagem, minha digressão agora. Sim, eu acho que isso conecta bastante com a coisa da neuro, né? De, tipo, existe uma certa fantasia de que a gente vai conseguir descrever todas as funções em termos de áreas e circuitos, só que, tipo, tá, tem algumas coisas que geralmente são isso, mas, tipo, tem coisas esdrúxulas, assim, do tipo, sei lá, a área de Brocacia do outro lado, atrás, sei lá, porque as condições fizeram com que fosse dessa forma. Então, Tipo, quando os caras acharam que depois que sequenciassem o genoma humano ia se ter controle sobre tudo, assim. Mas, na verdade, nada a ver. Esse é um argumento que o Reis usa bastante para defender a psicologia. Mas, Argumento nada a ver, irmão. mas isso que é legal do pragmatismo, na verdade, que é, né, de tu não se casar com um método, assim, né, e não tentar assim, tentar ontologizar, assim, as coisas, né, tipo, esse jeito de falar sobre psicologia, né, falando de reforço, de generalização, enfim, de discriminação, ele é útil para alguns contextos, para prever alguns tipos de comportamentos, né, individuais, por exemplo, né, porque é daí que vem o modelo, né, vem de ratinhos individuais, assim, né, o N igual a 1 lá na gaiola e tu manipulando o comportamento, né. Mas, assim, é uma coisa que até aquele cara que entrou no movimento Behavior lá, ele lá de São Paulo, esqueci o nome dele, que até foi colega do Otávio. Diego Mansano. O Diego Manzano, ele falou, né, que sei, agora eu não lembro direito se foi um trabalho dele, alguma coisa assim, mas as entrevistas não estruturadas, né, talvez sejam um método muito mais do que assim a gente poderia fazer, por exemplo, na análise do comportamento, um método muito mais proeminente para avaliar pequenos grupos, por exemplo, né, e fazer predições sobre pequenos grupos, né, do que, né, usar o raciocínio da análise do comportamento, né, por mais que a ciência, né, renegue um pouco esse tipo de método, assim, né, porque a dinâmica dos pequenos grupos está mais adaptada a tu, sei lá, entrevistar e falar assim informalmente com a pessoa, enfim, não sei, foi algo nesse sentido que ele falou, assim, mas no sentido de não tu não pode usar a mesma ferramenta para todos os tipos de situações, né? Porque a própria definição da ferramenta é indefensável, né? Em algum momento eles vão falar que, tipo, a gente escolhe fazer dessa forma e não tem defesa para isso, porque é o que a gente faz. A psicologia, quando se propôs a estudar o comportamento humano e se diferenciar das ciências sociais, ela fez a escolha por
analisar o comportamento do indivíduo, e essa é uma escolha arbitrária, assim, tipo, é a escolha que a gente fez e é o que a gente vai fazer, não necessariamente é o que vai se aplicar no mundo o tempo todo, todas as vezes, enfim, mas é o que agora a gente está fazendo. Em termos bem práticos, isso vai para o lado da sustentabilidade, né? Tipo, por exemplo, tu vai mandar um barco de um lugar para o outro, né? Um cargueiro. Como que tu vai mandar? Né? Tu vai mandar, tipo, com um navio elétrico, com um navio, tipo, movido a energia solar, 100% limpo, ou tu vai mandar o mais rápido possível que tu pode mandar hoje, que, tipo, já tem coisa na indústria que funciona. Tu vai gastar menos, vai ter mais dinheiro. O que tu valoriza quando tu vai tomar essa decisão, né? Tipo, não é o que é mais verdadeiro que importa ali, né? Porque, no final, o resultado é o barco vai chegar do outro lado, de alguma forma. Sim. Né? Então, a questão é que ferramenta tu vai usar, que conhecimentos tu vai aplicar ali, né? Se quer mandar uma carta, tu vai colar ela num foguete para transportar de um lado para o outro do planeta, tu vai mandar um e-mail pela internet. Aí, voltar um pouco para a parte inicial do texto. Já volto aí, vou ali pegar um café. E levar meu gato para comer, que ele tá me enchendo o saco. Vai lá, eu vou seguir por questão do tempo. Segue aí. Vai que o Sapucaí é grande. Aí a gente acaba ficando com a questão na psicologia como ciência de que se cada evento pode ser considerado único, como é que a gente vai estudar isso? E é justamente essa questão da diferença que entra entre conseguir ter leis gerais para a física e isso não servir muito bem na psicologia. O pessoal já estava tendo, imagino, não sei, mas dificuldade assim, porque tipo, se tu tem na física tu consegue definir bem as coisas, tipo, tu tem um pêndulo aí tu consegue medir o peso dele, tu consegue medir certos ângulos, quando tu tem uma medida de gravidade que é relativamente igual na maioria das partes do planeta, então tu consegue ter uma boa previsão do que aquele pêndulo vai fazer e tu consegue ter uma medida boa o suficiente das variáveis independentes que consigam gerar um efeito previsível nesse pêndulo, ou seja, o modelo mecanicista faz muito sentido dentro da física, onde tu consegue ter, até o ponto em que tu consegue ter medições confiáveis e boas escalas para trabalhar. E não é o que a gente tem na psicologia, tu não consegue botar um plugzinho, apertar um teclado ali e enviar sinapse para o cérebro, não é assim que funciona. Então, quando a gente faz essa importação de filosofia e de modelo para um outro campo do saber, isso dá probleminha, costuma não dá os efeitos que eram desejados. Uma coisa legal que o Skinner faz nesse sentido para que tu possa ter leis que conseguem de alguma forma explicar, dar alguma previsibilidade e permitir certa influência sobre o comportamento, mesmo que tu considere, se tu entra numa análise ontológica, eu escovar os dentes ontem, hoje, amanhã, sempre vai ser uma coisa diferente. Eu posso escovar mais rápido, mais devagar, eu posso ficar olhando para o espelho, eu posso dar uma volta na casa, eu posso usar um braço diferente para fazer isso. Então, a solução que o Skinner acha para esse tipo de problema é organizar o mundo, organizar o que ele vai chamar de estímulos e respostas. Eu não vou definir isso, porque eu espero que nesse capítulo todo mundo esteja bem com isso. Organizar em classes. Então, tipo, para análise, na análise do comportamento, uma unidade de análise pode ser o estímulo único, a resposta única, mas frequentemente vai ser útil que seja uma classe de respostas e uma classe de estímulos, uma classe de consequências. Então, por mais que eu escove os dentes diferente todos os dias, a classe seria o comportamento dentro do contexto que tem a função de higiene, saúde, etc. Essa classe não muda. A não ser que eu faça uma live escovando os dentes para, sei, daí é uma função diferente. Mas enquanto
Enquanto não mudar a função, a classe é a mesma. E aí que Isso entra... gera um certo resumo de termos, né? Quando tu vai lá para a RFT clínica, tu tá falando o tempo inteiro de função, né? Não importa se tu tá falando da resposta, do antecedente, da consequência, falando da função. Né? Higienizar os dentes. Né? E é uma coisa muito econômica, né? Tanto que foi selecionada. Funciona bem, a princípio. Eu acho que é uma boa escolha. Pensando no valor da... E a partir disso que o Skinner começa a olhar para o comportamento do cientista como uma classe de comportamento verbal funcional dentro de um contexto e que vai permitir a ação efetiva. É aí que ele define que a verdade é aquilo que são descrições que vão permitir uma ação efetiva no mundo. E a gente vai entrar um pouco mais em ação efetiva depois. Não sei se vocês querem contribuir um pouco agora. Eu estou com medo de não vencer o capítulo, porque a gente está bem no começo e na metade do nosso tempo. Vamos dar. E, de repente, surge o contextualismo funcional, sem muito contexto, mas... Mas foi assim que me foi apresentado. Seria uma interpretação da abordagem skinneriana do estudo do comportamento baseado no compromisso epistemológico pragmático. O que isso quer dizer? Quer dizer aquilo que funciona e quer dizer aquilo que eu vou dizer depois disso que eu disse. O propósito do contextualismo funcional é prever e influenciar. E eles fazem uma distinção importante de influência e controle, que aparentemente controle era uma palavra que era usada antes, mas ela tem alguns efeitos éticos importantes e costuma gerar repulsa nas pessoas quando tu fala em controle de comportamento humano. Tem conflito com questão de livre-arbítrio, de leis, etc., ditadura, governante malvado. Então, influenciar é uma palavra que foi selecionada dentro de um contexto cultural e acho que está bem justificado. O que eu estava falando mesmo? O propósito, então, seria prever e influenciar atividades de indivíduos, grupos e organizações com precisão, escopo e profundidade, que a gente vai ver depois no próximo slide. Tem o foco em identificar variáveis manipuláveis no ambiente, isso é muito importante e retoma aquilo que a gente estava falando de quando o pessoal tentava fazer a correspondência do modelo com a realidade, aí começaram a estudar atitude, e da atitude começaram a estudar outra coisa e perguntar se a pessoa tinha intenção, por exemplo, intenção de voto, pesquisa de eleitoral, que é muito famosa nos Estados Unidos e tal, aí eles viam que tinha uma boa previsão, mas tu não tinha uma influência sobre aquilo que tu estava medindo, tu só inventava uma coisa que parecia que e esse é um problema, né? Tu pode inventar muita explicação e que ela vai, de alguma forma, prever aquilo que tu quer que ela preveja, mas quando tu pensa em manipular e gerar um efeito, não é possível em muitas situações. Isso gera aquela falácia, como é que é? Post hoc, ergo propter hoc. Né? Aquilo aconteceu depois daquilo, então aquilo causou aquilo. Né? Tipo, não quer dizer, né, que tipo, por pesquisa de voto que isso vai acontecer. Né? Acho que até o próprio comportamento de fazer pesquisa de voto é o tipo de coisa que é importante se estudar, né? Porque tu vai votar numa pessoa que tá não favorita, né? Tu vai fazer um voto inútil, né? Tu muda muito a função do voto, né? Com uma pesquisa de intenção. E não é um interesse ontológico, né? Tem uma questão aí de publicidade, mas enfim. Publicidade é justamente usar o pragmático no 20. Pior que isso é muito usado, né? Eu vi aquele documentário como é que é aquela do Facebook do Trump, Cambridge Analytica, né? Eles usavam a estratégia, eles fizeram em vários países, assim, né? Eles eram contratados por chapas eleitorais, assim, para criar
o que eles chamavam de tipo, esqueci a palavra, mas era assim, criar no público eleitor-alvo, né, a oposição à desesperança de que alguma coisa ia mudar. Então, para diminuir o número de pessoas que iria votar, que iria efetivamente votar, né, não faziam propaganda assim para um candidato específico, eles faziam as pessoas, o nível de abstenção aumentar, e aí acabava que as pessoas, o candidato deles ganhava porque os eleitores continuavam engajados, né? E aí os caras usam isso mesmo, assim, né? Tipo, não vale a pena, não tem porquê, né? Tu ir votar e tal, negócio assim. Eu acho legal como esse tipo de pensamento mais pragmático funciona, principalmente onde tu tem efeitos importantes, por exemplo, nas eleições americanas, que nem você estava falando, que o voto ele não é obrigatório, então, tipo, uma disputa eleitoral é uma coisa que envolve muitas pessoas, muito dinheiro, e então aquilo que funciona vai ser selecionado muito facilmente. E outro contexto onde isso se aplica muito bem ao capitalismo, tipo, não interessa se eu usar uma cueca amarela, se me der mais dinheiro, eu vou usar a cueca amarela, entendeu? É o que vai aumentar a receita da organização. A própria coisa do valor, né, de um produto, tipo, ele é completamente arbitrário. O valor é o que o mercado está pagando, basicamente, em uma economia de livre mercado, né, mas, tipo... Pagar $300 mil num tweet não sei o nome do cara, do criador do Twitter. Sim. O capitalismo é bem pragmático, né? Acho que é por isso que o pessoal tem ranço com as contextuais, com análise de comportamento, porque, quer dizer, eu acabei de inventar isso, mas... Se as pessoas têm ranço com a análise do comportamento, elas têm, né? Mas se é esse o motivo. Tem uma explicação para isso, porque o pragmatismo é a única filosofia da ciência que é americana. Não sei se é a única, né? Mas eu lembro que no texto eles mencionam isso, né? Tanto é que vem desse contexto da Guerra Civil, né? E eles, desde a fundação dos Estados Unidos, eles têm essa mesma pegada aí, né? Que a gente já conhece. Sim. Mas parece que a gente tem valores, né? Que a gente vai abordar no final. Eu quero dar pitacos, mas eu quero respeitar o tempo. Tá, estou mixed feelings, vou seguir, depois vem os pitacos. E aí vem o desinteresse... Aí vem a questão da ontologia que a gente estava falando, né? O contextualismo ele tem a importância epistemológica muito mais evidente do que a ontológica, na verdade. Não se tem um interesse ontológico no sentido de o que é o mundo real ou o que é a verdade. E acho que é o próximo que tem daqui a pouco tem um quote bem legal para falar disso. E então o interesse é basicamente em como a gente adquire o conhecimento que a gente adquire, tipo quais são as condições que fazem a gente agir de tal forma, ou produzir tal tipo de conhecimento, que tipo de efeitos isso tem. É uma importância muito mais epistemológica daquilo que está funcionando e não do que necessariamente é verdade ou não, porque normalmente as discussões ontológicas, quando se aplica a temas do tipo comportamento humano, levam a lugar nenhum, normalmente, que não é necessariamente verdade em outros campos, que podem funcionar muito bem, do tipo, tu tentar descobrir a verdade sobre a matéria, daí tu descobre moléculas, tu descobre, se relaciona com algo que tu chama de átomo, depois tu descobre núcleos dos átomos e isso te permite ter ferramentas para influenciar aquilo. Na física funciona, é verdade. O mecanicismo para a física, ele é pragmático. Eu acho que só se torna mecanicismo quando a gente importa esse modo de pensar para a psicologia, não sei se isso é dessa forma, mas aí ele se torna descontextualizado e nem sempre é a melhor pedida. Vale. Eu não quero interromper muito com essa discussão, mas eu acho que isso é uma falácia até nas ciências exatas, assim, né? Uhum.
a gente for pensar em engenharia, tem a coisa, assim, não é física, né? Física é, tipo, tu estudar um modelo de predição de fenômenos, né? E o próprio modelo ele é probabilístico, né? É muito difícil de ser alguma coisa determinística. A engenharia é o uso pragmático da ciência, né? E é o que serve. É o que lança as perguntas importantes, né? É quando a gente está lidando com o comportamento humano, tipo, vai pensar em engenharia civil, é tipo, por que tu vai fazer uma ponte? Né? Por que tu vai fazer uma ponte de tal material para carregar tal tipo de peso? Né? Por que tu não pode fazer só uma pontezinha de corda? Né? Não, porque tem duas cidades que querem, né, cujas pessoas ali dentro querem crescer industrialmente, porque existe uma demanda por dinheiro, existe uma demanda por desenvolver tecnologia, né? E aí tu vai fazer essa ponte, entendeu? É tipo, a mistura do concreto que tu vai fazer para sustentar a pilastra depende do interesse da pessoa que está te pedindo essa ponte. Nesse sentido, a engenharia seria o saber que está olhando para o contexto, que é o que seleciona os modelos que são estudados na física, que vão ser úteis para a ação efetiva no mundo. Aí é a grande questão, né? Será que é? Porque às vezes o modelo preditivo ele é só modelo preditivo, né? Ele não é um modelo de influência. Né? Tu consegue descrever muito bem um fenômeno, mas tu não consegue modificar ele. Tipo, sei lá, psicanálise. Né? Tu consegue descrever muito bem o que as pessoas fazem com a psicanálise. Tu consegue influenciar? Acho que não. Né? Tanto que o Skinner chamava que a análise do comportamento era engenharia do comportamento. Né? Acho que não pegou muito bem. Que é tu pegar os conhecimentos que são úteis, fazer perguntas úteis e ter respostas. É isso aí. Eu pulei só para, não sei. Mas Então, é basicamente isso, né? Para dizer, influenciar com certos pressupostos ali. e pior que esse coach aí tá bem dentro do assunto que a gente está falando agora, e não foi de propósito, tipo, a diferença entre conseguir entender ou tu conseguir entender e influenciar, e considerando que tu pode criar diversas palavras e dar inúmeros tipos de explicação que sejam internamente coerentes, façam sentido e consigam prever, tu não necessariamente consegue influenciar aquilo. Então, eu acho que a partir do momento que tu entende de tal forma que tu também consegue gerar uma influência, isso te dá um chão mais firme para tu pisar e dizer que tu entendeu melhor do que tu dizer que existe uma coisa que tu chama de intenção, que está relacionada com atitude, que daí pode prever o que uma pessoa vai fazer, mas tu não pode controlar isso. Qual é a chance disso ter sido um espantalho, de ser algo mais que dê para se relacionar, que tem a questão da relação, né? Tipo, tu cria coisas que tu não consegue te relacionar com elas depois, então acaba sendo tipo um mundinho paralelo, tipo mundos paralelos da física que o pessoal adora dizer que existe e não serve para nada. É, basicamente a coisa da mecânica quântica e como é que é As cordas. Não, as duas coisas da física quântica, né? Mecânica quântica e a teoria da relatividade. Sim, não Tipo, dá a muito teoria da certo. relatividade tem aplicações, assim, tipo, para eletromagnetismo, para GPS, assim, mas é meio que por acidente, assim, tipo, tá, viu que se tu botar um relógio andando em velocidades diferentes, e deu, assim. Eu não sei, posso estar falando besteira aqui, mas a Mas é mecânica isso aí. quântica tem horrores de aplicações. Então. É isso aí, tipo, se não considerasse a diferença que a gravidade causa no tempo, ou vice-versa, uma questão, ou vice-versa, tu não conseguiria ter GPS, porque o relógio do satélite vai passar em milionésimos de segundo diferente do relógio que está aqui. Então, tu ia começar a ter diferenças. E um dia, o mundo ia ter acabado, se dependesse do GPS, pelo menos. É.
Antes do GPS a E se gente for já pela sobreviveu. Então. relatividade geral, tu vai ficar anos e anos tentando descrever, fazendo teorias de multiversos e teoria das cordas e tentando achar explicações para as coisas que tu só vai descrever experimentalmente. Né? Muito difícil de testar. Criar 11 dimensões de espaço-tempo para conseguir fazer um modelo e o outro conversarem. Então, tá difícil a briga para os caras. Né? Mas tu faz boas predições, né? O Stephen Hawking previu o buraco negro. Né? Que ele acaba também. É a briga deles. Aí entra a questão de precisão, escopo e profundidade, que são valores no contextualismo funcional, que é bem da questão da epistemologia do conhecimento no contextualismo, que, tipo, a precisão, e eles dão um exemplo do reforço para quase todos eles. A precisão seria, tipo, conceitos se referem a classes de eventos e as mesmas classes de eventos se referem aos conceitos de maneira não ambígua. O reforço positivo é quando tu adiciona um estímulo na contingência e tu observa a resposta aumentando de frequência ao longo do tempo na presença daquele estímulo. E isso não é confundível com nenhum outro tipo de fenômeno que tu observa. Quando tu observa isso, tu dá esse nome, e quando é esse nome, tu entende que é uma relação dessa forma e essa é a relação, não existe, não depende ali. Na questão de correspondência entre conceito e fenômeno. A questão do escopo é o quanto a análise, o conceito, o que quer que seja, ela é relevante em vários contextos, que é justamente a questão de quando Skinner traz a classe de estímulos e classe de respostas, né? Tipo, precisa de um escopo para tua análise ser útil, senão tu vai... Imagina se tu tivesse que fazer tantas análises para quantos fenômenos existem. Tipo, só de tu pensar que o fenômeno é uma coisa que a gente pode produzir, não ia funcionar, ia tender ao infinito e dar problema, não ia ter modelo, não ia existir nada. Então, tu ter um escopo é uma coisa que te permite trabalhar por generalização. E apesar de ser útil, não é uma coisa que a gente pressupõe que vai existir. Nem sempre tu vai poder pegar um fenômeno e ter um grande escopo para ele. Às vezes ele é mais assim, um ato único em contexto, que eles chamam. Tipo, o famoso depende. Esse aí é o famoso depende. O legal também é que não sei se eu falei da outra vez também nesse artigo, que muitas vezes o escopo e a precisão eles estão em pontos opostos de uma mesma dimensão, né? Tu não consegue ter muita precisão e muito escopo, né? E nem, né? Se tu for querer ter uma precisão muito grande sobre algum evento, né? Ele vai ser muito específico, né? Não vai ter muito escopo. E quando tu aumenta muito o escopo, também tu perde muito precisão, né? Tipo, quando tu tem um modelo, por exemplo, um modelo para te poder estudar uma floresta, ele é diferente do modelo para te explicar uma planta, né? Não pode ser o mesmo modelo porque, né, ele tem um escopo muito grande, o outro ele é muito preciso, né? Mais ou menos naquilo que a gente estava falando antes também, né? Que os conceitos da análise do comportamento eles são muito bons, eles são muito precisos, né? Mas eles não têm um escopo tão grande, até se tendo, né, aquele negócio do metacontingências e tudo mais, né, para explicar fenômenos maiores, né, mais com escopo maior. Mas ele é bom mesmo para quando ele é muito bem preciso, né? O mundo não Depende. é regular, né? Depende do termo, né? Eu sou mais partidário de que a gente vai mais pelo escopo do que pela precisão, né? Eu acho que a psicologia cognitiva, por exemplo, ela se preocupa muito com a precisão, assim, tipo, sei lá, se tu tiver uma situação X onde uma pessoa fala uma coisa e depois outra pessoa fala outra, e aí aparece uma figura, o que acontece? Né? E aí, tipo, tem 350 mil experimentos com 20 estudantes universitários sobre essa coisa, né? E é muito característico isso da psicologia cognitiva, que, tipo, provavelmente isso pode ser explicado por, sei lá, uma operação motivadora e um reforço positivo, né? Mas tu quer ter precisão sobre aquilo ali, e às vezes a gente descobre coisas legais fazendo isso, né?
Tu tenta ser super preciso e tu descobre, tipo, o negócio da equivalência de estímulos. Tipo, o que é isso que está acontecendo quando a criança diz carro, né? E aí tu pega isso e tu aplica para todos os escopos que existem e tu cria RFT, né? Então, não sei. Acho que depende da análise do comportamento que a gente está falando, né? Se é uma coisa mais de laboratório, se é uma coisa mais aplicada, se é uma coisa mais de... Até depende da filosofia que está por trás, né? Se é behaviorismo molar, se é behaviorismo metodológico, né? Porque a psicologia cognitiva é bem metodológica. Por isso que nenhum modelo, nem o outro é verdade, né? Depende do que ele está se aplicando, do que ele está se propondo. Depende do que tu considera verdade. Sim. Não é que não é verdade, só um pouquinho. Não vai falar que não é verdade. Aí complica. E a profundidade seria a análise ser consistente e útil em diferentes níveis de análise. Aí tem o exemplo da variação e seleção do evolucionismo. Tipo, variação e seleção são conceitos com pouca precisão, escopo enorme, e que eles se mantêm coerentes em vários níveis de análise. Tipo, tu entendeu o comportamento do tipo que for a partir de variação e seleção. Tipo, uma variação que ocorreu no organismo e ela foi selecionada pela consequência na adaptabilidade desse organismo. E aí tu vai, conforme os teus conceitos dentro desse guarda-chuva, eles vão sendo coerentes com os conceitos de maior escopo. Tu diz que tem uma profundidade, porque tu parte de um grande escopo e vai... Isso não está escrito, foi o que eu entendi, não sei se eu entendi certo também. Não sei se essa é a verdade sobre o texto, mas parece que funciona dessa forma. Pelo que eu entendo de profundidade é ter diferentes níveis de seleção, né? Não sei, posso estar errado. Variação de seleção tu pode aplicar para filogenético, ontogenético, cultural, RFT, privado, público. O que eu li é mais ou menos por aí, assim, eu lembro de ter lido, ou eu criei na minha cabeça, né, mas uma das duas coisas, ou eu li ou eu criei na minha cabeça. O que, na verdade, o que quer dizer quando está dizendo profundidade é que isso não contradiz ou está alinhado com achados que são mais bem... ou com coisas que estão mais bem estabelecidas, né? Digamos assim, eu posso vir com uma teoria que tem uma precisão e um escopo muito maravilhoso, mas, tipo, ela fala outra coisa sobre a evolução das espécies, por exemplo, né? Ela contradiz, né, essa parte, que é algo que está melhor estabelecido, né, dentro do... Foi isso que eu entendi, assim, não sei se... Ou então a física, sei lá, o cara... As barras de Axis lá, tipo, o cara inventa um negócio que está totalmente contradizendo, né, o que se sabe num assunto melhor estabelecido ou mais fundamental, digamos assim, né, porque a física seria algo né, naquela escadinha, né, da hierarquia, né, física, química, biologia, comportamento, né, sei lá. Eu entendi a profundidade mais ou menos como, tipo, tu pega os conceitos de variação e seleção, tu aplica na vida no planeta Terra, funciona. Aí tu vai estudar a espécie de organismo, funciona. Daí tu estuda variação entre grupos, funciona. Daí tu estuda o indivíduo, funciona. Daí tu estuda o comportamento do indivíduo, funciona. Daí tu estuda a cognição do indivíduo, funciona. Aí tu vai ter uma profundidade a partir de uma mesma linha de conceitos, assim, sem que eles se tornem coerentes ou comecem a se contradizer, né? Mas tem isso que eu chamei de coerência, porque pareceu útil. Metáfora raiz do funcionalismo seria o Unique Acting Context, que eu traduzi dessa maneira aí. O critério de verdade para eles seria uma equivalência de verdade com ação efetiva, e ação efetiva é uma coisa que eles consideram como não verbal. Tipo, tu não consegue explicar o que é a ação efetiva, tu consegue ser efetivo nas tuas ações. E aí por isso o contextualismo ele vai depender de objetivos, porque você pode ter ação efetiva se tu tiver um objetivo.
Acho que depois eu vou aprofundar um pouquinho melhor na questão de objetivos e tal, e ação efetiva. Tem por objetivo prever e influenciar, com precisão, escopo e profundidade, o comportamento de indivíduos, grupos e etc, etc. Os pressupostos são variação e retenção seletiva, que é do teoria evolucionista, né? Tipo, a variação é uma mutação que seria, sei lá, probabilística, por exemplo, e ela se mantém conforme ela permite uma melhor adaptabilidade daquele organismo ou grupo de organismos no mundo, no ambiente. Isso é até uma aplicação legal do contextualismo para a biologia e para o evolucionismo, é a questão de, tipo, tu não necessariamente tu precisa entender a seleção acontecendo no organismo individual, mas ela pode acontecer numa outra classe de análise, que seria entender a sobrevivência do grupo, né? Daqui a pouco tu está observando um tipo de comportamento que, segundo a tua análise, parece que seria deletério para aquele organismo, mas se tu analisar a partir de um ponto de vista grupal, pode identificar que, apesar de parecer sacrificar um certo tipo de fenótipo de comportamento, parecer sacrificar um indivíduo, ele contribui para a perpetuação da espécie como um todo. Sei lá, pensei tipo no macho aranha que é devorado pela fêmea, ou o louva-a-Deus que a cabecinha dele é comida, ou tipo coisas mais grupais. Não tem nenhum exemplo específico para isso. Esses que eu dei é mais de tipo são dois organismos, mas tu pode ter uma análise com tipo, uma população de organismos. O que eu ia falar? Não, eu tô pensando, porque o Dawkins, quando ele fala do gênio egoísta, né, porque eles fazem exatamente referência, tipo, não é a teoria do Dawkins, né, que é, tipo, o altruísmo foi desenvolvido por um gênio egoísta que gostaria de se manter na cadeia genética, e pelo altruísmo ele se manteve mais fácil, né, e não é pela seleção do grupo, né, ou da espécie. E assim, são pressupostos, porque não dá para testar isso, né? A teoria do Dawkins diz que é o gene, que é a unidade de seleção, e o contextualismo diz que é o grupo, né? Então, ou a classe, né? Classe de resposta, classe de... Enfim. Se for pensar numa analogia com escovar os dentes, é tipo o comportamento de dar uma coisinha para trás que depende de escovar os dentes para se manter, né? E tá competindo com outras coisas, enfim, e ele tu precisa escovar os dentes de uma certa forma para que, enfim, Para que seja atingido o objetivo final. para que esse movimento se mantenha funcionando, né? Que é bem mecanicista, né? Tipo, tá uma coisa depois da outra, que, né, encadeia a outra. É um pressuposto diferente. Acho muito importante essa diferenciação do que a gente tem como pressuposto e do que a gente tem como falseável, né? Porque a gente não tem como falsear todas as ideias que a gente tem. Tu não consegue, ou é muito difícil, por exemplo, tu falsear a variação e retenção seletiva, apesar de que tem os estudos com as ervilhas e tal. Tem, aí vai de níveis, né, de um espectro de falseabilidade, tipo, é falseável até certo ponto, não é? Tipo, uma classe falseável ou não falseável. Mas do quanto tu consegue, que nível de suporte tu consegue dar para a ideia, né? Nem todas elas têm um jeito de tu falsear, tu não consegue ir lá no homem pré-histórico e ver qual foi a qualidade dele que tornou ele mais apto. Tu consegue supor que pode ter sido isso ou aquilo. E aí a grande vantagem, que é reiterada ao longo desse capítulo do contextualismo funcional, seria tu elencar variáveis manipuláveis para poder, a partir das tuas análises, promover mudanças no mundo, não só ficar na previsão sem poder gerar uma influência.
Esse aqui, ó. Se a atividade científica do pragmatista comportamental é o produto de uma história comportamental, então ele ou ela não pode nunca dizer que achou uma verdade ontológica, porque uma história diferente ou mais estendida poderia ter produzido uma verdade diferente. Acho que fala por si só. Assim. Não sei se alguém quer adicionar alguma coisa. Fala bastante com o que a gente já falou também, né? Está bem contextualizado, pelo menos. Poderia explicar isso a partir da minha fala do início desse vídeo. Eu poderia explicar que, quando eu li o texto, eu marquei essa frase, achei que ia ser boa e botei aqui. Ou eu poderia explicar olhando que lá na minha infância, sabe? Tipo, qualquer um desses pode ser verdade para explicar o que está acontecendo agora, mas o que vai determinar para qual deles tu vai olhar. Talvez seja mais útil olhar para aquele que eu pudesse controlar agora. Aquele que pudesse gerar um efeito. Tipo, eu não posso gerar um efeito na relação dos meus pais quando eu tinha 5 anos. Mas tem outras coisas que eu posso fazer para gerar os efeitos que eu quero. Falar alguma coisa pra gente aqui. Peraí. Não, isso tem efeitos devastadores para a clínica, né? De tu considerar ou tu não considerar a história de vida da pessoa. Aí vem a RFT. Tipo, a história de vida da pessoa está em termos de como está organizado o comportamento verbal dela sobre si, sobre as coisas que ela faz. Né? Isso eu acho muito legal. E economiza um tempão, né, para tu, né, fazer toda a história de vida e ver como que a pessoa fez tal coisa, se ela fez, se ela não fez, o que o pai falou, o que a mãe falou, né? Mas o que importa é, tipo, que tipo de regra ela derivou e como se ela se relaciona com essa regra, né? Pelo menos para o pragmatismo. De que forma isso vai estar presente hoje aqui entre nós? Cá entre nós. Cá entre nós. Cá entre eu aqui agora e você aí agora. Você acha que eu fiz uma boa escolha de frases para trazer? Pica. Ele fala um pouco em algum momento do mecanicismo e organicismo, a gente falou bastante, né? Mas para dar uma passada, mecanicismo ou realismo elemental, e eles usam esse termo de realismo elemental porque o mecanicismo gerava o mesmo tipo de problema que a palavra controle, né? Fazer uma analogia do ser humano como uma máquina, e se ela é uma máquina, ela não tem sentimentos, então isso é ruim. Eles criaram o realismo elemental para chamar a mesma coisa. É o paradigma que veio da física, como a gente estava falando. A metáfora raiz é o funcionamento da máquina a partir das peças e forças que estão implicadas na relação entre essas peças, que é também o que a gente estava falando, então acho que não precisa se aprofundar demais, de novo. O critério de verdade deles, do modelo, é por correspondência com o fenômeno real. Tipo, você tem um modelo que ele parece que corresponde com o fenômeno real, é verdade, e a gente já discutiu também a implicação disso, né? Daqui a pouco tem um modelo que se adequa à realidade, pode dizer que o meu comportamento amoroso de hoje tem a ver com o meu estilo de apego que eu desenvolvi lá com a minha mãe, com a minha tia, com meu pai, e eu não tenho nada para fazer com isso. Não posso gerar influência a partir disso. Então, não importa se é verdade ou não. É um grande foda-se. Big foda-se. Eu acho legal pensar como que isso se estabeleceu na comunidade, né? Tipo, por que pensar em termos de classes ontológicas se manteve na clínica, por exemplo, né? Porque provavelmente os pacientes chegavam e diziam, tipo, isso tem coerência, né? Isso faz sentido, né? Eu não sei, eu tô era reforçado, tipo... Aí a comunidade também, tipo, isso é isso aqui, tem uma certa correspondência e, tipo, ficou por isso, né? E aí reforçou esse comportamento, mas não produziu uma mudança. Uma coisa que eu fiquei curioso agora de ler,
pode ser que exista, é do tipo assim, algum estudo que identifique quais são efeitos ou mudanças observáveis em pessoas que conseguem fazer sentido da própria história com relação a pessoas que não conseguem fazer um sentido da própria história, considerando o, a ideia é senso comum, assim, de fazer sentido mesmo. Porque provavelmente tem algum efeito, né? Tanto que esse tipo de atividade foi selecionado até certo ponto e também foi selecionado no sentido de que a gente era tão acostumado com o modelo da física que foi tão bem sucedido que a gente tentou aplicar na psicologia e isso se manteve por muito tempo no sentido de que a gente ainda não tem um efeito desejado porque a gente ainda não descobriu o átomo do comportamento. A gente tem que continuar cavando. E aí teve um pessoal que achou que o pessoal estava cavando para lugar nenhum. Chegou com outra ideia. O ato de cavar é reforçado de alguma forma, né? Por regras. E também por outro tipo de coisa. Que nem, tipo, isso fez sentido. Sim. O Sim, próprio tu falar fazer para a sim. pessoa, tu tem um esquema de... como é que é? Não veio nenhum esquema agora. Desculpa, pessoal, dos esquemas. Desvalia. Esquema Criança de desvalia. birrenta. É, Esquema, e tá, ok. Sim, tipo, nossa, isso prevê tão bem. Nossa, isso deve ser verdade. Olha só, tá prevendo. É exatamente o que a gente observa. Meu Deus, consegui prever. Tá, se a gente previu, parece bom, né? O que os caras fizeram deu certo lá, mas será que dá certo aqui? sim. O modelo clínico dos esquemas não é tão simples assim. Mas tem tipo, eu acho que a parte importante, né, e não tem muito estudo sobre isso, é os estilos de enfrentamento, né? Tipo, tá, o esquema é esse, mas tipo, eu tô hipercompensando, eu tô resignado, né? O que que eu faço proceduralmente com essa regra, né, sobre mim mesmo? Que aí tá, voltamos pro início, né? Uhum. Show. Falei do mecanicismo e tem o organicismo que fala menos ainda, que é tipo, um paradigma desenvolvimental. A metáfora raiz é o desenvolvimento orgânico, tipo o crescimento da planta, e é de onde vem as teorias do desenvolvimento, a separação de tipo o bebê, as fases da infância, da adolescência e as coisas que acontecem. O critério de verdade é a coerência da rede de fatos que resulta em uma conclusão e não tem necessariamente um interesse em identificar variáveis para ser manipuladas. Ele quer fazer tipo um mapeamento do desenvolvimento, enxergar coisas que são mais ou menos fixas, coisas que variam, coisas que podem acontecer e não tem foco em variáveis manipuláveis. Vamos escrever um livro. Ele fala um pouco de causa material do corpo, que são as causas materiais, tem a ver com a proximidade causal, tipo, pensar em causas que são mais próximas e causas mais distantes. Que nem, tipo, eu levanto de manhã por vários motivos, porque eu fiz isso todos os dias da minha vida, porque eu tenho um cérebro, porque na minha infância alguma coisa, sabe? Tipo, tem uma Que explicação o que vai sol dar para bateu na isso. janela. Alguém bateu na janela, tocou campainha, o sol tá batendo na minha cara, sei lá. Ah, pensar a causa material na psicologia tem uma correspondência com o modelo mecanicista, que tenta identificar peças para prever funcionamento, né? Identificar como as peças interagem para produzir os efeitos que tu está observando naquele momento. Tipo, qual é a luz que acende no cérebro, luz que acende. Tipo, o cérebro não brilha na ressonância, mas enfim. E isso está correlacionado com o quê? E essa seria uma causa proximal. Tipo assim, quais são as áreas, as vias neurais que ativam para fazer tal coisa? Tipo, se tem dano neural, o que que acontece? Acho que nesse contexto acaba sendo mais útil do que para tu pensar comportamento da população, especialmente população saudável, assim.
que é o que ele vai trazer no final, tipo, não é de não fazer essas análises, assim, não é de não estudar neurociências ou estudar epigenética, mas tipo, tu usar os dados que tu tem para fins pragmáticos, tipo, para ver onde que isso funciona, o que que tu faz a partir disso, porque o que é mais fácil, tu modificar o ambiente ou tu modificar uma rede neural? Vai chamar um cirurgião para costurar um outro caminho no cérebro? Dificilmente. Fazer estimulação magnética transcraniana. Tem um capítulo do terapia cognitivo comportamental baseado em processos que eu acho bem legal, que é dos mapeamentos neurais, né? Tipo, processos psicoterápicos do tipo, sei lá, mindfulness, do tipo motivacionais, do tipo ativação comportamental, do tipo, né? E tipo, incluindo todos os processos que mais ou menos se encaixam ali. E é legal porque dá para juntar um monte de coisas, por exemplo, o fato de fazer psicoterapia ativa as mesmas áreas neurais de fazer mindfulness. Então, que diferença faz fazer mindfulness ou não? Se tu faz só mindfulness ou só psicoterapia, talvez ative as mesmas coisas. Né? Ou desativa, né? Que é aquela coisa de desativar o rede de modo neutro, essas coisas assim. Tomar uma medicação desativa uma coisa e ativa outra, que é a mesma coisa que fazer psicoterapia, né? Que é a mesma coisa que fazer mindfulness, que é a mesma coisa que fazer um esporte, né? Ou que é, assim, aquela coisa de TCC ou só ativação comportamental, né? É bem interessante de ver. Eu poderia apresentar isso, né? Em breve, talvez não na semana que vem. Tá. Poderia. E a gente pode olhar para as causas distais também, que tem mais a ver com a função, com a finalidade, que é tudo que a gente vem falando. E o problema é que nem sempre tu consegue manipular as variáveis, né? Tipo, tu vai olhar o padrão de ativação cerebral e, isso me diz alguma coisa, mas tipo, até que ponto eu consigo causar um efeito sobre isso que eu tô vendo. E ao mesmo tempo é uma coisa que ainda é muito enraizada na nossa cultura, muito presente, do tipo, há pouco tempo se descobriu, por exemplo, variações da estrutura ou do padrão cerebral de pessoas que tinham um transtorno borderline, e isso foi aparentemente uma grande vitória de classe para justificar que viu, é transtorno mental porque tem diferença no cérebro, mas tipo, precisava, sabe? Não basta isso que a gente está observando como efeito. Mas eu penso que é justamente pela importância que a gente dá para a causa material, né, que a gente está chamando. É muito polêmico isso, né? E até o lance de tratar os transtornos mentais como causas, né? Algo que no meu último estágio eu ficava muito brabo, assim, essa coisa assim de inventar uma categoria assim e daqui a pouco aquilo ali passa a explicar uma série de coisas nada a ver, né? Para alguns tipos eu percebi assim, para alguns tipos de coisas até faz sentido tu conversar nessa linguagem assim de falar de transtornos e tal, né? Tipo, sei lá, é útil falar sobre síndrome do pânico porque, enfim, tu tem tratamentos estabelecidos, enfim, tu consegue isolar muito bem essa população, assim, são manifestações parecidas que acontecem né, com as pessoas, assim, mas, tipo, os transtornos de personalidade, né, a maioria deles, assim, tipo, nem existe tratamento, é uma gama de sintomas e manifestações completamente diferentes, às vezes, né, tu não consegue fazer como é que é, sobrepor assim muito bem, né, as pessoas, né, dentro de um transtorno, sem ter que colocar mais de um transtorno, assim, uma comorbidade e tal. Então é algo que é complicado, assim, né? E aí até me lembrei do R-Doc também, né, que seria uma alternativa para isso também, usando mais as coisas do cérebro, assim, né? Mais algo mais físico, assim, para tentar classificar, né, em vez do manual diagnóstico a partir dessas categorias, assim. E, nesse sentido, o contextualismo funcional tem um desafio muito grande que
é cultural, é como a gente vê comportamento como sociedade, como a gente vê por questões de, tipo, responsabilidade, por exemplo, que o Lucas falou ali, né, de, tipo, tu atribui causa a transtorno mental. Imagina que tu tá entrando num escritório de advocacia, daí tu olha para uma das paredes que tem uma estante e a pessoa tem, tipo, 40 volumes de história do direito de não sei o quê, ou a teoria do direito segundo fulano de tal, e que os caras têm toda uma visão de mundo que é estruturada em certos pressupostos, e alguns deles vão ser, então, refletidos na lei, que vão ser, tipo, se a pessoa, ela é ou não responsabilizável em determinada circunstância, tipo, quando ele fez isso, tinha alguma causa orgânica, biológica ali que impedia ele de fazer qualquer coisa diferente, aí ele vai para a cadeia, ele vai para o hospício, ele vai fazer tratamento, o que vai acontecer com essa pessoa? E aí, se tu chegar com contextualismo funcional de que não existe verdade, depende do contexto, da história, os caras vão rasgar os livros, o direito vai acabar, entendeu? Não, como é que tu repensa tudo isso a partir de um paradigma novo, sabe? É muito difícil de penetrar. A sociedade é bem baseada na ontologia, né? Tipo, aconteceu ou não aconteceu, né? Isso existe ou não existe. É bem religiosa, né? Porque coisa do direito tem muita coisa de filosofia e religião por trás, né? É culpado, não é culpado, teve intenção, não teve intenção, culposo, doloso, impulsivo, planejado. Foda. É uma instituição que perdura muito tempo, né? Então, sobreviveu, né? Ela foi selecionada, né? A gente, diferente da psicologia, que é algo assim que existe, sei lá, aqui no Brasil há uns 50 anos só, né? E a gente não sabe como é que vai estar daqui a uns 50 anos, né? Mas isso diz alguma coisa, se é uma instituição tão antiga, né? E Milhares de anos, né? hierarquicamente tem muito mais poder e influência que a gente. Tipo, um dos três poderes do Brasil, por exemplo, judiciário. E a psicologia é o quê? É chacota, por quando tu faz terapia e é maluco. Sabe? Até hoje é chacota, mas tudo bem. Acho que está melhorando do que era uns 20 anos atrás, quando a psicoterapia era representada em filmes, séries. Era sempre um terapeuta babacão falando algo muito óbvio, um personagem muito indignado, não sendo ajudado. Isso foi selecionado. O nosso papel sendo ridicularizado, né? E selecionado provavelmente pela maioria das pessoas que se identificavam com a ideia de que nunca queriam procurar terapia, porque é coisa para maluco, não vai me ajudar, não vai me entender. Ou o contrário, né? Não sei. São regras. Vamos lá. Traz a questão dos eventos privados, que a gente falou antes também, que vai bastante ao encontro da ideia do Skinner de que não importa onde reside ou quantas pessoas podem observar o comportamento, importa tu conseguir ter uma previsão e influência sobre aquilo que tu está observando. Então, tipo, se tu ter acesso indireto via relato verbal aos eventos privados de uma pessoa, isso te permite ter previsão e influência, isso se torna importante. Senão, não. Isso é ser pragmático. Próximo. Aqui tem que a gente falou no início do paralelo dos comportamentos privados e públicos, né? Tipo, tu consegue inferir estados internos a partir de manifestações públicas. E eles trazem a questão de como foi importante a descoberta da RFT, né, para explicar os tipos de comportamento relacional que a gente faz, estímulo-estímulo. Aí eu não sei até que ponto eu aprofundo a RFT, porque eu sempre gosto de falar sobre, sempre acho que é importante, e ao mesmo tempo não sei de que forma isso cabe. Acho que a gente pode aceitar o mal-estar de não falar, né? Acho que tem bastante coisa ainda. Implicações do contextualismo funcional em outras áreas. Eu
não foquei super a minha leitura nessa parte que ele traz na biologia evolucionista, que teve aquela parte que eu falei a gente falou, né, sobre tu não olhar necessariamente para o indivíduo ou para o gene egoísta, mas tu considerar o teu objeto de estudo, de análise como uma classe, né, tipo, não estou olhando necessariamente para a sobrevivência do indivíduo, posso estar olhando para a sobrevivência da espécie, para a sobrevivência de um grupo da espécie. Essa é uma das contribuições dentro por exemplo, da biologia evolucionista. Aí tu vai ter vários tipos de implicações também na economia, nas organizações, saúde pública, cultura, pesquisa, e que todas elas basicamente vão envolver tu conseguir identificar variáveis que estão relacionadas com um fenômeno de interesse, que tu consegue manipular essas variáveis para gerar efeitos desejados. E a parte de efeitos desejados é o que vai trazer a importância de ter objetivos dentro do pragmatismo. Tu não faz pragmatismo sem ter um objetivo. O foco é o maior bem-estar social, é tipo a água limpa. Adaptabilidade, sobrevivência da espécie, bem-estar social são coisas importantes que a gente assume a priori. Então, falando que o pragmatismo ele precisa ter objetivos, porque se é baseado naquilo que funciona, tem que funcionar para alguma coisa, e alguma coisa tem que ser um objetivo. E os objetivos, eles estão dentro de valores. Os dois valores explícitos e indefensáveis do contextualismo funcional são a previsão e influência, é uma coisa só, podia ter botado itens, e valores. Valor é valorizar valores. Isso dentro de uma perspectiva talvez mais... aí a gente entra mais na especificidade da psicologia, tipo, como ter valores é importante para os seres humanos, para pessoas, grupos, indivíduos, organizações. E aí vem a questão da ACT, da pesquisa do Reis, com flexibilidade psicológica e valores e tal, e qual é o impacto disso no bem-estar, que é um foco, qualidade de vida é um foco do contexto funcional, e os valores via flexibilidade psicológica, que é um modelo de quê? Um modelo de funcionamento da ACT. Calma, eu falei uma frase tão grande que eu me perdi nela, mas tipo, tu consegue gerar influência nos componentes da flexibilidade psicológica. Isso gera modificações no que a gente chama de valores, e os valores aparentemente estão associados à maior qualidade de vida. Então, mexendo nesses botões aqui, tu aumenta a qualidade de vida, isso é o que a gente quer, isso é o que a gente faz, isso é o que a gente valoriza, basicamente. Então, por consequência, as habilidades associadas à flexibilidade psicológica acabam adquirindo função de valores implícitos dentro do contextualismo funcional pelos efeitos que causam. Aceitação, difusão, compaixão, amor, tudo aquilo, toda aquela tromba de coisas. Flexibilidade psicológica é a capacidade de mudar ou persistir em comportamentos que sirvam valores. É efetividade, ser efetivo. Aquilo que funciona que a gente estava falando, que não é verbal, tipo, não é eu falar sobre como eu gosto da minha vida, é eu na minha vida sendo feliz, por exemplo. Isso é funcionar. Ou workability, né? Que é não verbal. super difícil de definir, traduzir. Eu acho que é mais ou menos essa ideia. E ao mesmo tempo a gente super sente que entende e ao mesmo tempo é difícil de falar porque não é uma coisa falada, é uma coisa experienciada, né? Daí tem a dificuldade de... Não é a mesma coisa da ação efetiva, não é uma verdade ontológica, tu não aplica a ação efetiva como um conceito que tu explica o que é ação efetiva, é uma coisa acontecendo no mundo, é um efeito desejado, é uma coisa que tu experiencia, mas se a tua tarefa é falar sobre, daí fica mais complicado. A apresentação era isso. Show. Agora temos 20 minutos para discutir livremente. Debates.
completamente livres e soltos. Acho que bota na referência ali, só para não ficar esse roxo. Eu tiro, quem sabe, e volto para a tela cheia, tirar o share. Pode ser. Acho bom. E aí? Como foi a sua experiência de ler o capítulo e apresentar? Eu posso dizer que funcionou, mas não consigo te explicar em termos verbais ontológicos. É merda. Foi muito bom. Foi, tipo, divisor de águas da trajetória que eu vinha fazendo de análise de comportamento, behaviorismo radical, e entender, tipo, qual foi a ponte em que essas coisas aqui viraram ACT e Exaflex, e essa porra toda que eu tô fazendo, me entendendo, e ao mesmo tempo eu não sei de onde veio. Foi um passo muito necessário, e eu achei que para os primeiros encontros da nosso retorno com o Journal era um assunto legal de ser abordado. E acho que é um bom texto base, né, para a pessoa aterrissar no contextualismo, ciência comportamental contextual em geral, né? Porque eu acho que esse texto ele fala meio que tudo que tem de filosofia até então, né? Não sei se teve mais filosofia depois disso, né? Mas provavelmente. desde lá do William James, do Mach, lá no início do século XX, né? Do Skinner, né? Todo mundo que apareceu aí. Talvez não fale do behaviorismo molar, né? Mas eu acho que não faz tanto sentido em termos da RFT, né? Mas ia ficar coisa demais também, para um capítulo só. Vai ler Baum, que tu entende. leia Baum. Queria perguntar para vocês como é que foi essa releitura. Para mim foi primeira experiência, primeiro contato. Então, para mim foi tipo abrir a porta de um lugar novo, assim. Queria ver a impressão de vocês sobre como é que foi nosso papo. Para mim foi ótimo, cara. Acho que eu tinha me afastado um pouco desse tema, assim, e eu fico um pouco desconfortável também, assim, porque é foda, né? É algo que não tem resposta. Mas é um lugar confortável e desconfortável ao mesmo tempo, porque que nem tu disse, né? Ele dá sentido para as coisas que a gente faz, né? Na ACT. Mas ao mesmo tempo é tipo, não existe, nada existe e nada é verdade, né? E é foda. Mas sobre o que o Giovanni estava falando antes, assim, eu acho assim que isso, o pragmatismo, o contextualismo, e se tu botar mais o monismo ali no meio, que não aborda muito no texto, é tipo assim, é o behaviorismo, né? É assim, a pessoa precisa saber dessas três coisas, assim. É só isso, assim. Não, só existe uma substância, nós somos pragmáticos e contextualistas, né? Então, eu acho que se eu fosse... É um texto que daria para qualquer pessoa que gostaria de aprender sobre o behaviorismo, assim. E corre atrás, filhão, que tem coisas para ler. Tem muita coisa para ler. Mas eu achei interessante, né? Porque, tipo, por mais que tenha mais um monte de coisa para ler, tem um monte de coisa que se supõe que se saiba, né? Do tipo, o que o Skinner falou lá em 1957, lá no Comportamento Verbal. Não precisa tanto, assim, né? E eu acho que é uma redução bem parcimoniosa de que tá rolando, e pensando que o resto do livro continua falando sobre isso, né? Da aplicabilidade, da trabalhabilidade, né? Workability. Tipo, é bem coerente com esse modelo de funcionamento, né? Essa visão de mundo. Voltando ali para coisa da experiência de ler de novo o capítulo, quando a gente leu, acho que era tipo o terceiro, quarto encontro do Journal, né? A gente estava engatinhando nesse rolê. E ainda tem um monte de coisa que eu sinto que tá
meio fora da compreensão, assim, do tipo, até a coisa do workability, né? Coisa da... eu senti que tinha uma parte ali de espiritualidade que eu entendi depois de ter feito meu TCC da pós sobre isso, né? Sobre coisa do self como contexto, ter lido tudo que existe sobre isso até hoje. E sim, agora eu entendo o que eles querem dizer com espiritualidade, mas tipo, não precisava chamar de espiritualidade. Explica aí para nós então, que essa parte eu nem coloquei ali porque eu não entendi. É a coisa de valorizar valores, né? Quando tu escolhe que tu é uma pessoa que tá... Quando tu nota que tu é uma pessoa que tu tá valorizando e tu tem escolha sobre os valores, tu tá notando isso a partir de uma perspectiva que pode escolher ou não se envolver com esse escolher valores. Pode te afastar dessa escolha a partir de uma perspectiva neutra, né? E tu olhar essa perspectiva neutra a partir de outra perspectiva, a partir de outra perspectiva, até que nada faz muito sentido e tu simplesmente está observando o teu próprio comportamento, né? Isso é espiritualidade, é o eu transcendente. Seria tipo uma escolha compromissada com a forma de se posicionar no mundo, consciente. E consciente de que existem outras escolhas e tu tem outros eus que talvez em outros momentos escolham outras coisas, mas nesse momento, quando tu vai entrar no consultório, quando tu vai fazer pesquisa, ou quando tu vai fazer isso, tu tá escolhendo escolher isso. Não entendo por que chamar de espiritualidade, mas tá bom assim. É porque é transcendental e eu acho que tem uma certa propaganda em cima, né? Tipo um o misticismo, Skinner. assim, um temperinho para... Tipo o vem Skinner para chamar nós, de a controle, gente né? a gente é místico. A gente é místico. É tipo o Skinner chamar de controle, né? Tipo, o que é isso, né? Eu quero entender mais sobre controle, então eu vou ler Skinner. Quero entender mais sobre espiritualidade, então eu vou ler o Stephen Hayes. Eu acho que é mais ou menos por aí. É um ato em contexto. Não supõe uma maldade por trás, né? Eu acho que é uma questão mercadológica aí. É um deítico isso? O deítico é ele no momento podendo escolher o que ele está fazendo, né? O eu aqui agora. Enfim, faz sentido, porque, enfim, eu estou tirando na minha cabeça aqui, né? Eu tô Faz sentido, mas pensando será que sobre isso. funciona? O que foi? Faz sentido, mas será que funciona? O processo de valorizar, escolher valores, funciona porque ele funciona, né? Ele é trabalhável, né? A coisa do ato em contexto, tipo, tu escolher e tu te mover intencionalmente em uma direção, não importando muito se tá certo ou não, funciona, né? É a água limpa. Eu perguntei no sentido de que tu perguntou se faz sentido isso que tu falou, e daí eu entendi, mas Então, acho que é importante que faça ainda, sentido. ainda falo. Os caras vão E fazer começar sentido, é ter a jogar ping-pong. correspondência ontológica. Não, tô brincando. Eu acabei, para a apresentação, acabei fazendo um recorte arbitrário daquilo que eu achei importante para mim. E, tipo, será que faltou alguma coisa? Pergunto para vocês. Não, acho que Algo que é eu dei essa a menos proposta, atenção. né? É o teu eu aqui agora interagindo com o contexto e podendo escolher o que é importante. E a tua história tá, que selecionou tudo que tu leu, né? É o teu esquema de arrogo. Arrogo é foda. Essa palavra nem existe. Teve parte, por exemplo, a parte lá das implicações de outras áreas, eu li bem rapidinho, assim, eu fiz um slide para 20 páginas e 20 slides para 2 páginas. Mesmo. Porque eu senti que estava repetindo, assim, tipo, o que a gente Era quer? exemplos. Manipuláveis e ação efetiva. Variáveis manipuláveis e ação efetiva. É isso, tipo, tu vai para qualquer área que tu for, é isso que tu vai procurar, é isso que tu vai analisar. Sim. Mas eu achei show. Achei que foi um bom recorte. Valeu, Kim. Funcionou. Fechamos por hoje? Acho que é isso. Então, adeus, pessoal do futuro.
Até a próxima. Foi um prazer dividir esse tempo com o selfie como Date. contexto Com o vocês. seu eu aqui agora. Meu eu aqui agora. Saúde do seu eu. Próxima vez que eu ver vocês vão ser outras pessoas. Né? Porque um rio e um homem nunca são os mesmos. Tchau, Lucas. Um rio e um homem nunca é um homem ou um rio. Um rio e um homem entraram num bar.